Olá, agrofloresteiros, aqui é Matheus Brache, falando diretamente da Fazenda Experimental da UFSC, na Ressacada, Florianópolis. Estou aqui para mostrar um pouquinho para vocês do projeto que eu desenvolvi durante a matéria de agroecologia ofertada pelo curso de agronomia. Então esse vídeo aqui tem como objetivo atingir pequenos agricultores que estão com interesse em mudar para um sistema agroflorestal. Então, nesse trabalho que eu desenvolvi, eu segui as ideias do Ernest Gutt, que é um sistema que alia o plantio de adubadeiras ao lado de faixas de árvores, podem ser frutíferas, nativas ou para madeira de corte. Então eu vou mudar aqui um pouquinho a câmera para mostrar um pouquinho para vocês desse projeto. Então primeiro eu vou mostrar no que consiste a minha unidade experimental. Então faz parte da minha unidade experimental essa faixa, que vai até lá no final. Ela está ao lado dessa outra faixa aqui, que é bocache, que está coberto pela lona e foi implementada anteriormente. Ao lado do bocache, uma outra faixa que também faz parte da minha unidade experimental. E mais distante, a faixa de árvores. E desse outro lado também, uma faixa de horta e mais distante uma faixa de bananeiras. Então qual que é a ideia do experimento? Primeiro é seguir os princípios da agroecologia, de aproveitar o máximo possível os espaços disponíveis. Então a gente tinha as árvores já implantadas lá, as bananeiras implantadas aqui, o bocache implantado aqui no meio também, mas havia essas duas faixas que estavam vazias, né? Então esse é um dos princípios da agroecologia, né? Plantar uma grande biodiversidade de plantas com grande densidade, com uma grande quantidade de fotossíntese, com uma grande quantidade de vida nascendo. Então estamos aqui seguindo esses princípios. E o outro está baseado nos estudos do Ernest Gutt, que implementou, que desenvolveu um sistema que alia o plantio de capim, né, de adubadeiras, ao lado das faixas de árvores. Né, porque para quem aí está querendo desenvolver, implementar um sistema agroflorestal, normalmente esbarra nesse problema, que é a geração de grande quantidade de biomassa dentro do sistema para ir para as faixas de árvore, que vão servir de adubação verde e de cobertura de solo. Né? Muitas vezes aí quem está migrando para um sistema agroflorestal esbarra nesse gargalo aí, que é a criação de uma grande quantidade de biomassa. Então o capim tem esse objetivo, né, que são plantas normalmente rústicas, né, de rápido crescimento e que rapidamente já virariam cobertura para as faixas de árvores. Então aqui foram plantadas duas variedades de crotalárias, duas espécies, a Ocroleuca e a Spectabilis, e também foi plantado o capim-elefante anão. As duas faixas têm uma diferença entre elas. Essa aqui foi feita com rótulo encanteirador, né? Então foi feito um pré-preparo antes dessa faixa. E a outra faixa ali, mais distante, ela foi o capim-elefante, que foi através de estacas, né? O método de propagação do capim-elefante foi através de estacas e foi plantado com plantadeira de manivas, né? E as crotalárias foram através de semeadura a lanço. E aqui as estacas do capim-elefante foram plantadas manualmente, né? Então aqui a gente já consegue perceber uma diferença entre os dois tratamentos. Aqui a gente vê uma grande quantidade de matéria verde, né? O sistema está realmente bombando aqui, bem verdinho. E lá do outro lado, deixa eu ver se eu consigo aproximar um pouquinho aqui.
a gente consegue ver que apenas as crotalárias, né, que vieram de semente, conseguiram se desenvolver mais. Alguns problemas aqui durante o plantio do capim-elefante, provavelmente os sulcos feitos pela plantadeira de manivas não foram profundos o suficiente, e aqui, como não foi feito um tratamento antes da faixa, talvez a vegetação que já estava estabelecida ali impediu um enraizamento do capim-elefante, né, pelo emaranhado de raízes já da vegetação estabelecida, impediu um pouquinho esse desenvolvimento do capim-elefante. Mas é isso, o capim-elefante foram feitas então estacas, né, foram feitas mudas, de mais ou menos 10 centímetros, com mais ou menos 2 ou 3 entrenós, né, para facilitar, para que o enraizamento fosse mais efetivo, né, por isso as mudas desse tamanho. Em grandes áreas, né, também podemos fazer sulcos, né, entre as faixas, né, linhas de sulcos, onde você só poderia jogar os colmos do capim-elefante nesses sulcos, né, o que facilitaria um pouco a mão de obra, diminuiria um pouquinho a mão de obra, mas o ideal mesmo é fazer essas mudas de 2 ou 3 entrenós e de 10 centímetros. Então esse foi o método que foi implementado aqui, essas duas espécies. E daí falando sobre a mecanização desse sistema, né? Porque o ideal seria que esse sistema fosse implementado em grandes áreas, né? Então o Ernest está desenvolvendo uma máquina que seria a ideal para esse tipo de trabalho, que seria uma ceifadeira com duas alturas de corte. Uma altura mais acima, né, uma altura alta, onde a ceifadeira passaria cortando e já jogando para as faixas laterais, que seriam as faixas de árvores, e enfileirando essa biomassa nas faixas de árvores. Então passaria cortando numa altura mais alta e já jogando para o lado. E um outro corte, um outro corte, uma outra lâmina mais abaixo, mais rente ao solo, onde esse capim serviria como adubação do próprio capim. Então seriam dois cortes, um corte para as árvores e um outro corte para adubar o próprio sistema do capim. Essa é uma máquina que ainda está em desenvolvimento, mas a gente pode utilizar outras máquinas também. A gente poderia usar uma ensiladeira, né, que passaria fazendo o corte pela faixa, né, e onde a gente poderia utilizar o duto, né, que sai da ensiladeira direto para as faixas de árvores, também é uma possibilidade. Não é tão ideal, né, não seria tão aconselhado usar roçadeiras, porque as roçadeiras elas fazem um corte não tão limpo, né, no capim, o que dificultaria um pouquinho o rebrote. Mas então basicamente essa é a ideia, né, de utilizar um sistema que aliasse o plantio de capim para a criação de grande quantidade de biomassa e de adubação verde para as faixas de árvore. Então é isso, o meu projeto. Um abraço a todos.